Muito bem, 12:06, quase 7, Edmilson Ávila já aqui com a gente. Boa tarde, Edmilson Ávila. Para a gente falar um pouco sobre as medidas contra a crise anunciadas ontem pelo governo do estado. São vários cortes, tem reajustes, há muitas mudanças que podem ser aprovadas, Edmilson Ávila, que estão por vir. Boa tarde, Vandrei. Boa tarde, gente. Tem uma que pega o bilhete único, né? Então, diz lá assim, olha, eu queria um teto de R$150. Muita gente ficou com dúvida. Então, eu vou te explicar tudo agora. Vamos ver. A proposta do governo para o bilhete único intermunicipal pode atingir 3.500.000 passageiros por dia. O estado diz que a conta estava muito alta, 639 milhões por ano. A primeira medida será um reajuste de R$1, de R$ 6,50 para R$ 7,50. E ainda a criação de um limite de gastos de R$ 150 por pessoa. Se essa proposta for aprovada para o bilhete único intermunicipal, na hora de sair de um transporte e pegar o outro, todo mundo vai ter que fazer conta. É que o governo banca a diferença entre o valor do bilhete único e as passagens que custam mais caro. Se o preço das conduções que você pega soma, por exemplo, R$ 11,20 e você tem um bilhete único intermunicipal, só vai pagar R$ 7,50. A diferença de R$ 13,70 é o estado quem paga. E de volta, R$ 7,40 por dia. No mês todo, R$ 7,40 vezes 22 dias úteis dá R$ 162,80. Mas se o estado só cobrir R$ 150, os outros R$ 12,80 vão ser pagos por você ou pelo seu empregador. Na hora que ele passar o cartão, ele vai receber duas informações do validador. A primeira vai ser quanto foi descontado o cartão dele. E a segunda informação vai ser quanto foi descontado desses 150. E ele vai poder gerenciar esse valor, gerenciar esse crédito ao longo do mês. Isso aí é complicado pra gente, né? Só sobra pra gente, tudo que tá fazendo aí só sobra pra gente. O Alexandre, que mora em Saracuruna, em Duque de Caxias, e trabalha na Barra, já está preocupado. Diz que a empresa dele não aguenta mais custos. A empresa já está difícil. Ainda que esse aumento do bilhete único vai piorar mais ainda. A empresa não vai poder arcar. Aí vou ter que usar do meu. Empregados domésticos também já fazem as contas. São R$ 44 a mais todo mês. O senhor acha que pode trazer demissão, não? Pode até trazer para aquele empregador classe média que já estava naquela dúvida. Isso pode ser a gota d'água para ele tomar a decisão de demitir o empregado e passar a ter uma diarista. Chegou num ponto que não podemos arcar por todas as escolhas. Então o que a gente pede à população é que faça seleções mais inteligentes do ponto de vista financeiro e reduzam o valor total que a população paga, que o governo paga, para a gente continuar oferecendo serviço. O pessoal já está fazendo as contas, Edmilson Ávila. Agora precisa aguardar se vai ser aprovado. Exatamente, isso é muito importante, gente. Lembrando que essas medidas ainda precisam ser aprovadas na Assembleia Legislativa. Poderiam valer aí, sendo aprovadas, começam a valer no próximo ano. Pois é. Gente, nesse pacote tem mudanças para os passageiros, como vocês viram, também para os servidores do Estado. Pessoal aposentado, pensionista, Edmilson Ávila. É isso, Vandrei. São funcionários ali, servidores da ativa e também os aposentados que já vêm sofrendo com parcelamento, atrasos, enfim, e até dúvida quando receber o salário. Vamos ver. Ramon e Tatiana, noivos, preocupados. Os dois são servidores do judiciário. Na vida do casal, cada medida apresentada ontem pelo governo tem impacto dobrado. O governo deveria ter feito um exercício interno com corte de secretarias há muito tempo, com corte de cargos comissionados há muito tempo, com corte de carros oficiais, deveria ter adotado outras medidas, deveria ter revisto os contratos, cobrado a dívida ativa, tem 66 bilhões aí de dívida ativa para cobrar, é algo que a gente escuta desde março de 2015 e até hoje nada foi feito. Os dois começaram a tomar medidas no início do ano. A Tatiana vendeu um imóvel, Ramon pegou outro emprego como síndico de prédio e ainda assim não foi suficiente. Então eles reduziram as compras no supermercado, cortaram as saídas à noite, viagem nem pensar e ainda assim está difícil fechar as contas. Fica difícil você manter um padrão de vida, fazer uma projeção financeira para a sua vida e trabalhar de forma organizada. O projeto de lei propõe um aumento de 11% para 14% da contribuição dos servidores ativos para a Previdência. E eles ainda teriam que pagar uma alíquota extra de 16% do salário. Essa alíquota também está prevista para os inativos e os pensionistas que recebam mais de R$ 5.189 por mês. A cobrança seria feita por 16 meses.
Os inativos e pensionistas que têm salário menor, hoje isentos de desconto na Previdência, passariam a pagar uma contribuição de 30% dos vencimentos. Por exemplo, quem recebe R$1.000 ganharia apenas 700. O governo também pretende acabar com o adicional por tempo de serviço, mantendo apenas o que já foi incorporado. Os reajustes de salários aprovados para o ano que vem seriam adiados para 2020. Essa mudança atinge servidores da segurança pública, bombeiros e auditores fiscais. E o teto salarial dos funcionários passaria a depender do crescimento da receita. Os reajustes não poderiam ultrapassar 70% do aumento da arrecadação. Uma outra medida feita por decreto já está valendo: redução de 30% nas gratificações dos cargos de confiança. Ontem, depois da divulgação do pacote, os servidores se reuniram em frente à Assembleia Legislativa. Eles protestaram contra as medidas. A Ana é servidora aposentada, contribuiu durante 36 anos e já preparou o currículo para tentar voltar para o mercado de trabalho. Com essas medidas, se elas forem aprovadas, meu Deus do céu, eu não sei nem o que será com relação a mim, e eu tenho certeza que com relação aos demais colegas também. Pois é, quanta preocupação, né? O RJ ouviu a opinião de analistas sobre essas propostas anunciadas pelo governo. A medida que é mais vexatória, mais inconstitucional, é aquela que aumenta a alíquota de contribuição dos servidores públicos do Estado de Rio de Janeiro, ativos e inativos. Por quê? Porque o salário é protegido pela Constituição, ele é irredutível. Então o Estado do Rio de Janeiro não tem competência para, ainda que por meio de lei, possa provocar uma redução drástica do salário que chega a 30%. Se você considerar a alíquota do imposto de renda, isso pode comprometer a mais de 50% do salário. São medidas em parte necessárias, mas não de eficiência integral e total. Nós necessitamos não apenas destas medidas, mas medidas que atraiam um grande capital, que permitam propulsionar investimento. E sobre isso, praticamente não existe nenhuma palavra. Essa simbologia de cortar salários do governador e do secretário deveria ser estendido também ao legislativo, ao judiciário. Nós não temos que manter para essas pessoas carros oficiais, com motoristas, pagando IPVA, desde conselheiros, deputados, desembargadores, autoridades da alta cúpula dos órgãos constitucionais. Todos eles têm certos privilégios que hoje não tem mais como manter. Bem, a Defensoria Pública do Estado manifestou preocupação com as medidas que atingem diretamente servidores públicos e reduzem ou acabam com os programas sociais. Os defensores disseram que estão analisando o pacote do governo porque querem adotar ações administrativas e judiciais para defender e garantir direitos fundamentais da população vulnerável. E o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, reconheceu a gravidade da situação que o Estado enfrenta, mas disse que as medidas agridem a Constituição, atentam contra direitos fundamentais e resultarão em inúmeras ações judiciais, individuais e coletivas. E a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro diz que a única saída para a crise do Estado é, de fato, um ajuste verdadeiro dos gastos públicos e que o pacote de medidas relacionadas às despesas estão na direção certa, com destaque para a regra de crescimento dos gastos de pessoal. Mas a Firjan se manifestou contra os aumentos de impostos, que atingem especialmente indústrias de bebidas, e se disse preocupada com a suspensão de programas de refinanciamento de dívidas estaduais nos próximos 10 anos. Vamos voltar com o Edmilson Ávila, porque se você está com dúvida, Edmilson responde. É isso aí, pode mandar pra gente, né, Edmilson? É isso, tem dúvida, a gente posta aí, hashtag Edmilson responde. O secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, estará aqui para responder a tudo isso. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente aqui no estúdio para responder essas perguntas. Só lembrando que foram enviadas ontem para a Assembleia Legislativa 22 projetos, né, de lei e 6 decretos já foram publicados, né, Edmilson Ávila, só para a gente entender o que já está valendo, o que vai valer, né, e o que ainda precisa ser aprovado. Exatamente, é importante ter essa diferença. São 6 decretos, então já publicados no Diário Oficial, então passam a valer. E os outros projetos, são 22 projetos de lei, são encaminhados para a Assembleia Legislativa, precisam ser votados e aprovados. Enfim, muitos deles estão lá para o próximo ano, Vandré. Se você tem dúvidas ou então propostas, né, Edmilson Ávila, que possam ser anexadas aí, sugeridas ao secretário, pode mandar para a gente, Edmilson responde já já. Obrigado, Edmilson. Gente, o presidente da Assembleia Legislativa disse que apoia as medidas. O Jorge Pisciani prometeu empenho para aprovar o pacote até o fim desse ano. Eu
sou muito a favor. O Estado do Rio de Janeiro chegou numa situação que ou ele toma uma medida de ajuste fiscal dura, ou ele vai ficar nessa situação de prestando serviço de péssima qualidade na área de segurança, de saúde e de educação aos 17 milhões de cariocas e fluminenses. O governo tem que ser para todos. Hoje o governo é só para os servidores, mas nem os servidores ele consegue pagar em dia. Então, isso quer dizer que é necessário uma medida dura de ajuste fiscal. Eu vou apoiar e vou lutar na Assembleia para aprová-las. E nós ouvimos também deputados contrários às propostas do governo. É de uma perversidade fora do comum. Quer dizer, você simplesmente reduzir o salário do servidor 30%, está faltando uma coisa que eu considero muito importante em tudo isso daí, que é a avaliação dos impactos. E impactos de caráter social, econômico e político. Isso daí não vem. É um pacote muito duro, né? Com muitas inconstitucionalidades e algumas questões que no mérito são inadmissíveis por ferir direitos do ser humano. É um pacote que a gente está chamando um pacote de maldade. Muito bem, 12h18. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre esses pacotes de medidas, a repercussão e conversando também com o secretário com certeza, de Fazenda.